Tipos de corte. Brunoise. Brunoise é utilizado para cortar cebolas, porém também pode ser utilizado na finalização de pratos. Corte a cebola ao meio. Corte em tiras finas de 2 milímetros em média e deixe uma folga para manter as camadas unidas. Para que fique mais uniforme, faça um corte no meio até a folga e depois corte no outro sentido das tiras, na mesma espessura, de em média 2 milímetros. Tipos de corte julienne. Julienne é usado em preparações salteadas, saladas e ao forno. Corte as laterais para dar uma base ao alimento. Corte em bastões com a espessura de 3 a 6 milímetros. Pegue os bastões e corte no outro sentido na mesma espessura. Dica: as aparas que sobraram não jogue fora. Utilize para fazer um delicioso e saudável caldo de legumes. Tipos de corte: cubo pequeno, médio e grande. Utilizado principalmente em preparos cozidos e sopas. Corte as laterais para dar uma base ao alimento. Cubo pequeno. Corte em bastões com a espessura de 6 milímetros. Pegue os bastões e corte no outro sentido na mesma espessura. Cubo médio. Corte em bastões com a espessura de 9 milímetros. Pegue os bastões e corte no outro sentido na mesma espessura. Cubo grande. Corte em bastões com a espessura de 1,5 centímetros. Pegue os bastões e corte no outro sentido, na mesma espessura. Dica: as aparas que sobraram não jogue fora. Utilize para colocar na sopa, no caldo ou até mesmo em um delicioso purê. Tipos de corte: rondelle ou rodela. Pode ser utilizado em preparações salteadas, sopas e saladas. É o corte mais simples de executar. Segure o alimento com firmeza. Corte em movimento de pêndulo, mantendo o padrão da espessura. Tipos de corte: chiffonade. Corte específico para folhas, como repolho, couve-manteiga e acelga. Junte as folhas e enrole-as. Segure firme, cortando na espessura desejada e sem tirar a ponta da faca da tábua. Dica: para realizar todos os cortes mostrados, é importante que a faca esteja bem afiada, facilitando a execução e diminuindo o risco de acidentes.